Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz. Estamos no programa Nova Geração 165. Passado e futuro é presente. Já já eu explico essa frase aparentemente absurda, mas está no Livro dos Espíritos. Primeiro, vamos avaliar os nossos encontros, Eu sei que a gente não tem muito hábito no geral, a gente não gosta de avaliar, mas é muito importante. É uma forma de você começar a participar efetivamente do Grupo Marcos, Avaliar como é que está o programa, seja de uma forma mais extensa, que é bem legal, com comentários, seja pelo menos clicando nas estrelas, gente. Aí, é fácil. Não gostei de jeito nenhum. 1 estrela para o programa, o péssimo. E aí até foi excelente, 5 estrelas. É muito legal isso. Então vamos, por favor, adquirir esse hábito. Porque assim, quem faz comentário eu sei o nome, como a Liana fez, o último comentário recente, vou já falar, mas quem faz a avaliação eu não sei, então não vou citar nome. Porém, eu sei quantas pessoas acessam os programas. Por isso que eu estou insistindo, porque eu vejo que muita gente acessa e não estamos avaliando. Essa semana nós tivemos quase, até agora, na última semana, a gente está tendo em média, 250 acessos por semana. E não tem nem 10 avaliações. Na verdade, tem nem 5. Na verdade, deve ter umas 7 avaliações de 250. Então, acessos. Então, por favor, acesse e avalie. Não custa nada e pra gente é de extremo valor. Liana, obrigado pelo seu comentário, Quem quiser ler tá aí. Realmente eu concordo, Como eu respondi lá no meu comentário, na resposta no seu, é muito intrigante a visão espírita do tempo. É muito intrigante. E hoje a gente vai tratar disso. Por isso, a frase que já é uma frase intrigante. Passado e futuro é presente. E isso é verdade. Para os espíritos superiores. Como a gente sempre diz, quando você lê o Livro dos Espíritos, você tem sempre perguntas. Estão falando de quem? Estão falando de quem? Sempre vai ter em tudo. Não é só no Livro dos Espíritos não, viu, gente? Depois que você desencarnar, tudo vai ficar extremamente claro em função do seu grau evolutivo. Não tem jeito, é isso. Tá certo? Onde você vai morar, onde você vai poder entrar, onde você vai poder ouvir falar que existe, mas não pode entrar, e coisas que você não pode nem ouvir falar que existe. É desse jeito. É simpatia, é porque eu sou sorridente, é porque eu sou legalzinho, é porque eu vou distribuir bombom para todo mundo? Não, é grau evolutivo. Não interessa se você é mais ou menos simpático, se você fala mais ou menos. Não é isso. Se você nasceu no Brasil, foi brasileiro, austríaco, indiano, nada disso. Grau evolutivo. Tá certo? Então, tudo que se fala de mundo espiritual, de realidade espiritual, tudo, você tem que entender. Ele está se referindo a quem? A espíritos muito evoluídos, medianamente evoluídos, ou espíritos atrasados, ou espíritos extremamente inferiorizados. Muda tudo. E tem a ver com o tempo, tá certo? Por exemplo, você chega para um espírito inferior que está sofrendo muito, desencarnado, ele vai dizer que está no inferno e ele está. E ele vai dizer que acredita que nunca vai sair dali. E é verdade. Porque a sensação extremamente desagradável, aliado a uma compreensão extremamente limitada, ele vai dizer, não, isso aqui é um sofrimento eterno. Ele não está mentindo. Ele está falando a verdade do ponto de vista dele. Certo? Então aí você vai dizer, então o inferno existe. Existe para ele, naquele grau evolutivo. Daqui a pouco ele sai de lá. Aí ele vai já mudar a concepção. Então, quando dialoga com os espíritos, tem que ter esse cuidado. Kardec tinha esse cuidado com uma elegância, porque também fica deselegante. Chegar e perguntar para ele, mas tu é evoluído? É meio constrangedor, Assim, se o cara disser que vai dizer, não, mas tu é arrogante. Então, Kardec tinha toda uma técnica, a gente não vai estudar isso agora, mas um dia a gente estuda, de muito sutilmente fazer perguntas e observar nas entrelinhas para ele entender o grau evolutivo do espírito que estava se comunicando. A partir dali ele entendia do que ele estava falando.
né? O livro Céu e Inferno é um conjunto maravilhoso dessas perguntas. E mais ainda, né, a grandiosa Revista Espírita. Ok. Isso tem a ver com o que a gente está falando? Tem, porque quando o Espírito fala que está no inferno, ele está falando da percepção dele de local e de tempo em que ele está. Nós vamos mostrar isso agora, mas já a gente entra nesse assunto em poucos programas, né, que é a percepção da dor. Agora a gente está só na percepção do tempo. Já tratamos isso no programa anterior. Hoje a gente vai pegar 2 pontos. Vou fechar, né, concluir aqui a questão do passado e depois vamos falar ainda hoje do futuro. Rápido. Se der tempo, né? Se der tempo. É sempre uma tentativa, né, de estruturar temas tão ricos, tão empolgantes, comprimir aqui no tempo. Vamos lá. Ainda na questão 242. Como os espíritos têm conhecimento do passado, esse conhecimento para eles tem limite? A gente já trabalhou um pouco isso, mas há um aspecto muito curioso que eu queria comentar só para a gente partir para a reflexão sobre o futuro. Para o espírito, quando ele está no passado dele, ele revive tudo isso. No plano espiritual, a sensibilidade é muito maior. Se a gente consegue fazer isso aqui encarnado, né? Se é relativamente fácil fazer o indivíduo regredir e ele reexperienciar o passado, inclusive para curar traumas do passado, né, que ele não superou, e aquele trauma que ele não superou e não lembra, está impactando a vida dele atual, impedindo que ele cresça profissionalmente, impedindo que ele se cure de uma doença física, impedindo que ele supere um medo, enfim, bloqueando a vida dele de alguma forma. Imagine no plano espiritual. Então, o que Kardec está dizendo aqui hoje é perfeitamente comprovado, inclusive para nós encarnados. Só que detalhe, na época de Kardec, você não tinha um desenvolvimento da terapia que trabalha, né, com regressão de memória. Não tinha. Hoje você tem associações, né, formadas por médicos e psicólogos que dão, né, cursos de formação legalizados. Você tem outras formações. Eu participei da formação, né, criada pelo Roger Ugler. Então, assim, né, então, hoje você já tem um corpo de conhecimento e de processos históricos que não é mais um indivíduo, né, faz parte já da história da ciência. Né? Tem várias pesquisas, eu não vou citar aqui, senão a gente foge. Então, assim, o que os espíritos estão dizendo aqui que poderia impressionar muito o leitor do século XIX, hoje é ponto pacífico para quem estuda o assunto. É possível fazer regressão e é possível fazer um modelo de regressão em que o indivíduo revive quem ele era. Certo? Vamos agora para uma coisa bem interessante na 243. Eu respeito todo mundo que tem medo de fazer regressão de memória. A gente respeita de coração porque eu sei que não é fácil, nem sempre a gente está preparado para olhar as desgraças que a gente fez, nem sempre a gente tem condição, né, de se dar conta que nós cometemos os piores crimes imagináveis, né, seja numa reencarnação mais recente, seja há 1000 anos atrás ou há 3000 anos atrás. Então, é muito duro. Então, eu não tenho nenhuma crítica em quem prefere não mexer nisso. Nenhuma crítica. Eu tenho, sim, posso usar a palavra crítica, mas eu levo um ponto espírita que aí por esse eu brigo. Porque a gente não pode misturar a nossa limitação com a limitação dos espíritos superiores. Ou querer limitar a lei de Deus porque eu tenho medo. Por isso, o que é que eu estou dizendo? Questão 243. Vamos lá. Porque assim, Kardec pergunta, os espíritos conhecem o futuro? Isso depende ainda do aperfeiçoamento deles. É o que eu digo. Se fosse a rigor, todas as respostas do Livro dos Espíritos teriam que começar com essa frase. Né? Mas quando é mais necessário, os espíritos repetem. Mas é a lógica do Livro dos Espíritos. Frequentemente, eles apenas o entreveem. Porém, nem sempre
lhes é permitido revelá-lo. Quer dizer, nem sempre os espíritos veem, e os poucos que veem, frequentemente não pode se comunicar para a gente. Quando o veem, olha que interessante, quando os espíritos evoluídos veem o futuro, parece-lhes presente. Por isso que eu comecei retomando a questão 242, para vocês entenderem. Quer dizer, a percepção do espírito é de tal monta curiosa que quando o espírito se projeta para o passado, ele revive o passado. Mas quando ele se projeta para o futuro, ele vive o futuro. O futuro espírito superior, gente. Um espírito superior, quando ele vê o futuro, ele vive. Ele não sabe. Ah, não, eu sei que daqui a um ano eu vou desencarnar. Não, não é assim. Ele vê, ele vive. Por isso que esse povo é tudo paz. Por isso que esse povo é tranquilo demais, gente. Ele vive. Vou dar um exemplo didático, bem grosseiro, mas eu acho que ajuda. Tá aqui o Carlos muito preocupado. Meu Deus, conta para pagar, não tem dinheiro. Ave Maria, será que eu estou desempregado? Digamos, no momento eu não estou, graças a Deus, mas passei por várias e várias fases, até recente. E aí, assim, aí, meu Deus, e agora? Como é que paga as contas? Tá acabando as reservas e já estou no limite. Se o Carlos fosse um espírito superior desencarnado, só para dar ideia, ele se concentraria e ele não saberia, ele veria. Ah, eu estou vendo que daqui a tantos meses está tudo resolvido. Então o Carlos tem paz. Você vai se preocupar com o quê? Se ele já está vivendo a resolução do problema dele, ele já sente. Olha que fantástico. Por isso que os espíritos falam de uma paz indescritível. Porque, meu amigo, não tem o que se preocupar nesse sentido, né? Você sofre a dor do momento, mas você sabe que você não sabe teoricamente, porque teoricamente a gente sabe também. Mas ele vive já a solução do problema. E aí vou continuar na resposta. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Então, quanto mais evoluído o espírito, baixíssimo, tendente a zero, o índice de angústia e de preocupação dele. Porque ele já vive a solução. Por isso, gente, olha, eu estou trabalhando só a questão 243. Olha como é delicado a vocês que no futuro vão trabalhar. E tem que ser um ramo da psicologia, gente, senão a gente não sai do atoleiro. O Maslow já começou um pouco, já está a dica aqui para quem for estudar. O que é a psicologia de um espírito evoluído? É diferente a concepção de tempo dele. Porque se ele não tem isso totalmente quando ele encarna, ele tem um pouco disso. Então, a gente vamos ver um pouco do que a gente tem do comportamento do Cristo. Ele não se preocupa com nada nesse sentido. Porque ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe. A questão só é, vai dar certo agora ou daqui a tanto tempo. Então, a gente vê o Cristo chorando pelo quê? Olha que curioso. A gente não vê o Cristo chorando. Ai, meu Deus, vai dar errado. Ai, será que vai não sei o quê? Não é uma passagem. A gente vê o Cristo emocionado, chorando, ou sendo austero, áspero, com o nosso sofrimento. É como quem diz, ele fica triste porque ele diz, não precisa sofrer. Ele se comove com a nossa tapadez, se existe essa palavra, entendeu? É isso. Ele vai e sabe que Lázaro está morto, ou aparentemente morto, ele já sabe. Ele vai voltando, a pessoa diz, mas senhor, se você chegasse antes, Lázaro não tinha morrido. Ele diz, não está morto não. E continua. Quando ele vê Marta e Maria, principalmente Maria, que tinha uma ligação mais profunda com ele, que entendia melhor o que ele dizia, quando ele vê as duas chorando, as irmãs de Lázaro, ele chora. Olha, ele não está chorando porque Lázaro, mas porque ele já disse que ele não morreu. E ele sabe que ele vai, chamá-lo de volta. Isso ele já sabe. Não tem o que discutir sobre isso. Mas ele se comove com a nossa penúria. Não precisa você sofrer assim, gente, calma. Não é curioso a lógica de um espírito muito evoluído, no caso, um espírito puro? Então, assim, agora eles vão voltar para falar do passado. Por isso essa questão está conectada. Depois da morte, a alma abarca e vê, num piscar de olho, suas migrações passadas. Quer dizer, ele vê tudo, as vidas passadas, desencadeia.
mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Então, assim, ele não está falando de espírito superior, de espíritos evoluidíssimos. No geral, a pessoa desencarna e vê tudo, vê todo o passado, mas não vê o futuro. Se fosse muito evoluído, via o futuro. Para isso, é preciso que ela, para ver o futuro, é preciso que ela esteja inteiramente integrada a ele, após muitas existências. Então, assim, o que é que ele está dizendo? O passado é o normal, ela vê. Para a gente da Terra, o futuro não. Então, amiguinho, se você diz que lembrar a vida passada é contra o espiritismo, você está agindo como um anticristo. Me desculpe. É isso. Já que eu não tenho tempo, eu tenho que resumir. Tá aqui. Não dá. Você pode achar que não é apropriado para muitas pessoas, você pode achar que não é apropriado para você, você pode achar que é desaconselhável, respeito. Problema nenhum. Se você diz que em nome do espiritismo é proibido regressão de memória, você está sendo um anticristo. E você está prejudicando muita gente. Porque é uma das terapias de maior impacto e transformação emocional. E você está contra todos os ensinamentos da doutrina secreta. Se você tem dúvida, leia ou releia, porque provavelmente você não conhece, se você é contra isso, o livro chamado Memórias no Suicida. Onde na Universidade de Maria, um dos espíritos mais evoluídos da Universidade de Maria de Nazaré, é o responsável, professor e regressor de memória e faz regressão em todo mundo. Tem que fazer em todo mundo, Carlos Luiz? Não. Só estou pedindo que quem pensa que o espiritismo é contra, leia essas questões, leia o espiritismo, reavalie. Porque é algo muito grave. Você pode achar que é pouco, não é. Você está bloqueando a terapia de milhares de pessoas. Porque há casos em que o processo mais efetivo é a regressão de memória. E vou dizer, você está apoiando o suicídio na Terra. É drástico assim? É drástico assim. Espíritos levianos que estão reencarnados como espíritas e com muita facilidade pronunciam isso, eles estão sintonizados, eles estão apoiando, estão patrocinando o suicídio. De onde é que eu tirei isso? Leia o livro Memórias no Suicida. Porque a terapia na Universidade de Maria de Nazaré, que é o espírito designado pelo Cristo a cuidar dos suicidas, a técnica mais avançada de prevenção do suicídio adotada lá por um dos espíritos mais avançados da colônia se chama terapia de regressão de memória. Não foi eu que psicografei esse livro, quem dera. Gigantesco. É um livro revisado por Leon Denis, por uma das maiores mentes da história do espiritismo. Então, assim, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Então, assim, tenha muito cuidado. Se você não quer se meter do assunto, não se meta. Mas você atrapalhar quem trabalha para, entre muitas outras coisas, prevenir suicídio e você se tornar um inimigo dessa obra, você pode ter certeza. Lágrimas de sangue correrão dos seus olhos quando você desencarnar e ver o que fez. E você é corresponsável. Você é corresponsável. Então vamos ter cuidado com algumas áreas. Quando é discussão filosófica, não tem problema nenhum. Mas quando você começa a usar o espiritismo para prejudicar as pessoas e apoiar suicídio, estamos diante de algo muito grave. Então é uma terapia séria que tem que ser feita por gente altamente qualificada, pessoas moralmente equilibradas. Mas dizer que o espiritismo é contra é trabalhar contra o Cristo. Estendi demais. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Não se assustem, mas assuntos sérios têm que ser tratados dessa forma, penso eu. Sim, sim, não, não. Estamos falando de suicídio. Estamos falando de prevenção de autodestruição. Um grande beijo no coração. Continuamos o tema no nosso próximo encontro, né, para concluir essa etapa. Vamos para a nossa segunda parte. Que o Cristo esteja em todos os corações. Todos. Precisamos muito de uma compreensão exata
justa e muito equilibrada do Espiritismo para que consigamos organizar as nossas vidas de tal forma que a nossa dor nunca nos leve a aumentar a dor do próximo. Muitos espíritos, padres, místicos baratos e enclausurados que não buscaram o retiro para a elevação, mas covardemente fugiram da vida durante a chamada Idade das Trevas ou Idade Média. Por misericórdia do Cristo, reencarnaram no Brasil e muitos, grande quantidade, atuaram e ainda atuam no movimento espírita. A esses espíritos incapazes de enfrentar a vida atual, os desafios, não podemos esperar que eles permitam espíritos que querem crescer corajosos enfrentem o passado difícil. Eles proíbem e proibirão sempre, até se tornarem cristãos, qualquer prática que leve à verdadeira espiritualização. Eles carregam um preconceito que não controlam da comunicação mediúnica. Eles carregam um preconceito que caminha para a loucura, contra o conhecimento de vidas passadas. Eles distorcem textos, interpretações, colocam palavras na boca de pessoas honestas, dizendo que eram contra a regressão da memória. Nunca, filhos, um indivíduo espiritualizado será contra a regressão da memória. Nunca um filho dos processos de espiritualização do passado irá negar isso. Na verdade, vocês podem sempre se questionar. Quando verem indivíduos de forma ferrenha e cruel, sendo contra algo, qual será o passado que está por trás dessa postura inflamada ou da política torpe de gabinetes e corredores que se manifesta de forma tão triste no nosso movimento brasileiro? De onde vem isso? De práticas espirituais honestas? De pessoas que seguiram os exemplos do Cristo se tornando verdadeiros apóstolos? Ou de seres inquisitoriais, de mentes totalmente doentias e que querem dominar e controlar, querem usar poder para sustentar a ilusão terrível de uma falsa grandeza que nunca tiveram, porque nunca trabalharam para alcançar. Sabemos que esse tema é muito duro, que é difícil reconhecer que no seio do Consolador temos tantos falsos profetas. Não devemos brigar com eles, filhos. Devemos nos precaver. Devemos lembrar a mensagem do Cristo. Lobos vestidos de cordeiros. Devemos saber que acima da maldade e da astúcia humana está a pureza do amor do Cristo. Devemos compreender que só lobos caem em armadilha de lobos.
vocês poderão seguir o exemplo do Mestre. Vocês poderão ler com um pensamento elevado as páginas de Allan Kardec. Por isso o nosso trabalho é no Livro dos Espíritos, porque vocês não precisam se tornar vítimas desses lobos. Basta não querer ser lobo. Basta não querer vincular-se aos que têm o falso brilho de grandeza artificial. Basta querer ser humilde e reconhecer que precisa do Cristo, não do famoso do momento, não do espalhafatoso da hora. Precisamos do Cristo, e o Cristo fala em corações que se dulcificam e que suplicam a verdade. E assim conseguiremos. Não basta, filhos, apenas uma atividade pontual. Para que o Cristo habite em seus corações, precisa diariamente, com muita serenidade e humildade, pedir: Senhor, que Tua luz comece a tocar meu coração, para que eu não me perca no caminho dos lobos, mas que eu siga a Ti, que é o caminho da verdade e da vida. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.